Olá pessoal, meu nome é Sérgio Inácio, eu sou mestre e doutor em Controladoria e Contabilidade pela FEA Ribeirão. Sou professor de graduação e pós-graduação, consultor tributário e de contabilidade. E hoje a gente vai falar um pouco sobre escrituração contábil e demonstrações contábeis. A princípio nós vamos começar a falar um pouco sobre a técnica contábil, né, como que se dá o processo de transformar eventos contábeis, né, fatos, decisões que são tomadas no dia a dia da empresa, transformá-las em números contábeis. Qual é o processo, a técnica contábil? A partir daí nós vamos discutir um pouco sobre as demonstrações contábeis, balanço patrimonial e DRE em especial. O processo de linkagem, né, entre a contabilidade e o fisco, né? Vamos falar um pouco sobre o projeto SPED, como ele interage com a contabilidade. E é isso aí. Vamos começar a falar um pouquinho sobre técnica contábil, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que é a contabilidade e qual a importância dela no dia a dia das empresas. A princípio, a contabilidade como técnica e não como ciência, mas qual é o processo de transformar eventos contábeis, decisões que são tomadas no dia a dia da empresa em números. Vamos dar um exemplo aqui do senhor José da Silva, e que tem a senhora Ana como auxiliar dele, e ele resolve abrir um comércio de sapatos. Então, a princípio, o senhor José vem e coloca R$3.000 no caixa da empresa e pede para que a senhora Ana Maria, então, registre essa entrada de dinheiro. E a dona Maria foi lá, a senhora Ana Maria foi lá e registrou os R$3.000 nos controles dela. Em seguida ele resolveu comprar 30 pares de sapato por R$2.100 e aí a dona Maria então vai lá e registra, né, a saída a princípio desses R$2.100 e a entrada de 30 pares de sapatos, e depois ele resolve que teve uma promoção e resolve então comprar mais 10 pares de sapato, e a dona Ana, sempre pronta, foi lá e registrou. Ao final desses 3 lançamentos, o senhor José pergunta para a Ana qual é o patrimônio dele, né? O quanto que ele tem lá agora depois dessas 3 transações. E aí a Ana Maria vem com o processo dela e mostra que ele a princípio tinha dinheiro no caixa e aí agora não tem mais, então ele tinha R$3.000 no caixa, comprou o sapato, passou a ter então R$900 no caixa, 30 pares de sapato a um custo de R$2.100. Em seguida ele compra mais 10 sapatos a prazo, então a Ana Maria foi lá e fez uma nova anotação, então agora ele tem R$900 em caixa, tem 40 pares de sapato a R$2.800 e um boleto a pagar no valor de R$700. Esse é o processo que a dona Ana Maria achou mais fácil para controlar o patrimônio do Sr. José. Isso é talvez interessante e seja útil se eu estou falando de poucas transações. Numa empresa isso é praticamente impossível, né? Como que eu controlo no caderninho da dona Ana o patrimônio da empresa? E aí é o que entra a contabilidade. A contabilidade, através de técnicas próprias, busca registrar corretamente todas as tomadas de decisões da entidade. Como eu disse, a técnica contábil é transformar os eventos, as decisões que foram tomadas dentro da empresa em números, né? Então essa técnica é que transforma a decisão de comprar sapatos, a decisão de integralizar o capital em demonstrações contábeis que posteriormente serão utilizadas para fins de tomada de decisão. Por meio da escrituração, então, a contabilidade registra todos os atos e transações ocorridas nas entidades que de alguma forma possam impactar o patrimônio da entidade no presente hoje, né, mas no futuro também. Essa ideia de registrar o patrimônio presente e futuro, ele é muito significativo, principalmente quando a gente estiver um pouco mais para frente e for discutir as divergências entre a contabilidade para fins gerais e a contabilidade para fins tributários, né? Então essas diferenças, a contabilidade não se preocupa apenas com o que está acontecendo agora, né? Mas o que isso vai afetar o futuro. E a escrituração contábil registra então também essa preocupação, não só agora do senhor José em comprar o sapato, mas o quanto isso vai gerar de benefício econômico futuro. E essas movimentações, essas preocupações são todas registradas na contabilidade.
Então a função da escrituração é registrar todos os fatos ocorridos em livros próprios contábeis, de forma padronizada e utilizando-se de linguagem específica contábil. Então nós temos os livros próprios, livro diário, livro razão, livro de inventário, de forma padronizada. Então de alguma forma a gente trabalha padrões dentro da contabilidade. Vocês estão vendo, já viram o CPC 00, vão passar a partir desse módulo, ver outros CPCs, então cria-se um padrão em relação à linguagem contábil, de que forma que eu vou trabalhar, utilizando-se aí uma linguagem específica, contas com nomes específicos, enfim, toda a técnica contábil, aí, toda a linguagem de negócios, né? A contabilidade vem para amenizar essa situação entre eu estou aqui no Brasil e eu tenho uma subsidiária, eu tenho um investidor fora, e como que ele lá fora, em outra língua, outra cultura, consegue entender o que eu estou fazendo aqui. O primeiro ponto que a gente precisa para poder entender a técnica contábil é o plano de contas. O plano de contas contábil, ele uniformiza os registros contábeis de uma entidade ao estabelecer uma relação de contas, e elas deverão ser utilizadas para registro de todos os atos contábeis, de todas as variações contábeis. Então, o plano de contas, na realidade, ele uniformiza, né? Então, todas as contas que serão movimentadas no caixa serão lançadas ou contabilizadas especificamente naquela conta. Contas de estoque, especificamente naquela conta. Então, toda compra de sapato, existe uma conta específica para sapatos, uma conta caixa específica para caixa, capital. Então, é uma forma de uniformizar todas as transações contábeis da mesma natureza numa mesma conta. Isso evita que na troca ou na mudança de profissionais ou de pessoas ou de sistemas, os registros se percam, né? E a partir daquele momento a pessoa entenda de uma forma diferente. Ele dita as diretrizes e normas de maneira a padronizar a contabilização dos fatos contábeis. Então ele define aí as diretrizes e normas do sistema contábil da empresa. Então o plano de contas é pessoal, é empresarial, cada empresa tem o seu plano de contas. E é muito claro na hora que você pega o plano de contas e passa a entender os procedimentos contábeis, de que forma a empresa estruturou o seu sistema contábil. É ele que direciona aí e padroniza essas contabilizações. Portanto, ele é um conjunto de contas que norteia os trabalhos contábeis de uma empresa. Ele é a estrutura sobre a qual se constrói o balanço patrimonial e a demonstração de resultado. Isso é importante porque lá na frente a gente vai ver um pouquinho sobre uma situação prática e a gente vai ver a construção do balanço patrimonial e da demonstração de resultado partindo do plano de contas. Então ele é a estrutura que serve aí como base para que a gente possa montar as demonstrações contábeis, balanço patrimonial e as demonstrações de resultado especificamente. Cada empreendimento deve ter um plano de contas, como dito, né? Então, cada empresa tem o seu plano de contas, apesar deles serem muito parecidos, né? Os planos são pessoais, cada empresa tem a sua, cada empresa tem o seu sistema próprio, né? Seu plano de contas próprio, adaptado à sua necessidade, à sua realidade. Apesar de ser bastante maleável, os planos de contas utilizados em todas as empresas seguem as normas de escrituração igual. Então, na realidade, ele não tem, apesar de ser maleável, ele não tem muitas mudanças em relação à forma de apresentação. Ele é sempre o ativo, posteriormente o passivo, depois as contas de resultado, receita e despesa, ou despesa e receita. Enfim, ele segue um mesmo padrão, né? Ele acaba seguindo o mesmo padrão, até para ficar fácil a forma de montar as demonstrações contábeis. Então, apesar de ser maleável, apesar das empresas poderem e terem, na realidade, que se estruturar e montar o seu plano de contas para atender o seu objetivo final, ele acaba sendo muito parecido, né? E essa questão de ser cada empresa ter o seu plano de contas, isso é muito importante na hora que a gente for discutir um pouco sobre o plano de contas referencial, né? E aí a gente vai entender então qual é a necessidade de se implantar esse plano de contas referencial, qual foi a necessidade e o porquê ele é tão importante para a comunicação entre a contabilidade, entre o sistema contábil da empresa e a Receita Federal.
Ao contrário, pode até ser feito, mas qualquer esquecimento nas contas de resultado, depois de prontas aí e durante o desenvolvimento, pode gerar um retrabalho ou uma desorganização. Então, criar o ativo, o passivo, receita, despesa, acaba criando assim, um conforto maior nas mudanças que podem acontecer nos procedimentos das empresas. Então, por mais que eu tente tratar de uma forma diferente, talvez lá na frente eu tenha dificuldade se eu tiver que adaptar o plano de contas à minha nova realidade. Então ele é um pouco mais maleável por conta disso. Ele lista de grupos e contas da escrituração, direciona o trabalho dos profissionais de contabilidade, direciona porque se eu tiver que lançar numa conta contábil, numa conta caixa, eu já sei qual é a conta que eu tenho que lançar. Se eu tiver que lançar no estoque, eu já sei qual é a conta que eu tenho que lançar. Então, o plano de contas direciona o nosso trabalho. Ele fornece para a organização a hierarquia de elementos. Então, ativo circulante, disponível, caixa. Então, ele já gera uma certa organização de dados para que possa se tornar fácil tanto a elaboração do plano dos demonstrativos contábeis, balanço patrimonial, demonstração de resultado, DMPL, DVA, enfim, todas as demonstrações contábeis partem do plano de contas, mas ele serve ali para a empresa, mesmo que analiticamente, mesmo que o plano de contas consiga entender a lógica, né, do seu sistema contábil, o resumo de tudo que aconteceu nas suas movimentações, nas suas decisões. Esse é um modelo de plano de contas bem simplificado, e aí eu tenho uma conta de ativo circulante, disponível, na hierarquia, a conta de passivo circulante, fornecedores, e aí o nome dos fornecedores, enfim, aí vai atender a necessidade da empresa. É importante nessa estrutura do plano de contas que vocês entendam que existem diversos níveis do plano de contas. Do nível 1, ali nós temos até o nível 4, que seria o nível que realmente ocorreria aí os lançamentos contábeis, vão ocorrer os lançamentos contábeis. Essa hierarquia é muito importante porque se eu tiver que fazer um lançamento contábil, se eu tiver que averiguar se existe alguma movimentação errada, eu vou fazer ela no último nível, no nível analítico. A partir daí eles passam a ser mais resumos, né, das movimentações todas. Então o plano de contas segue um padrão mais ou menos igual para todas as empresas e não é diferente no plano referencial. Então o ativo, passivo e aí depois vem as contas de resultado. Ele é adaptado às necessidades das empresas e então o nível, cada empresa vai ter o seu. Olhando o plano de contas, então, vamos fazer diferente do que a Ana Maria fez na hora de registrar as movimentações do senhor José. Então, vamos criar um padrão na hora de fazer os lançamentos contábeis. O que é caixa, vamos lançar todos numa conta só, chamada caixa. O que é estoque, todos numa conta só, lançados estoques. E no final, nós temos um balancete de verificação, onde todas as contas estão lançadas de forma visual e de forma de controle muito melhor do que a dona Ana Maria, apesar de todo, né, o zelo que ela tinha. Apesar disso, a contabilidade dessa forma de apresentação é muito mais útil para a tomada de decisão do que as anotações que a dona Ana Maria fazia. Tudo bem? Então, o plano de contas, ele é a ordem das coisas, ele direciona quais são os trabalhos. Então todas as contas, todas as movimentações numa conta, por exemplo, caixa, serão lançados naquela conta caixa. Então você percebe que nós constamos também os R$900, assim como a dona Ana. A partir desses lançamentos, desse plano de contas, nós começamos então a criar o corpo da contabilidade, a criar os procedimentos contábeis, a ter relatórios, a conseguir transformar todas aquelas decisões em comprar a prazo, em comprar à vista, em integralizar de uma forma organizada e estruturada. Então o plano de contas é o conjunto aí, né, como dito, das contas que norteiam os trabalhos contábeis, e a partir dele, então, a gente começa a montar o balanço patrimonial e a demonstração
do resultado do exercício. Mas para isso existem os métodos, né? Então o plano de contas nos direciona, a gente vai passar a lançar todas as contas que movimentarem o caixa numa mesma conta, todas as contas que movimentarem o estoque numa mesma conta, então ele direciona isso, só que a contabilidade existe o que nós chamamos aí de métodos de partidas dobradas. É a partir desse método que a gente transforma, na realidade a contabilidade traduz a tomada de decisão em números contábeis através do método de partida dobrada. No método de partida dobrada, todas as transações ou operações, todas as decisões que são tomadas pelas companhias são registradas em contas específicas e individuais, assim como nós fizemos com caixa, quando o senhor José comprou, integralizou e depois ele comprou, definido pelo plano de contas. Então o plano de contas vai nos direcionar a essa tomada de decisão, qual é o lançamento contábil que eu tenho que fazer, e a contabilidade, na realidade, ela registra todos esses fatos através desse plano de contas em contas específicas e individuais, que demonstra aí o aumento ou diminuição provocada no ativo, no passivo, no patrimônio líquido e no resultado da empresa. Cada lançamento, o valor total do lançamento nas contas de débito devem ser iguais ao total lançado nas contas crédito. Ou seja, não há um devedor sem um credor correspondente. Isso é muito importante. E aí vamos tirar um pouquinho essa questão do que nós entendemos sobre crédito e débito, porque na realidade o crédito e o débito, a contabilidade são simplesmente padrões que foram adotados, não tem nada a ver com entrada ou saída de dinheiro ou com saldo negativo ou positivo, mas sim com padrões que foram instituídos na contabilidade. Então, o método de partida dobrada fala? Para eu ter uma entrada, eu tenho que ter uma saída equivalente. Para eu ter um débito, eu tenho que ter um crédito equivalente. Então, não há como, né, o medo dos alunos da graduação é que o balanço não vai bater. Não há como o balanço não bater, né, se eu tenho feito o lançamento contábil corretamente. Débito, total de débito, igual ao total de crédito. Esse é o princípio da contabilidade. Esse é o princípio de todos os lançamentos contábeis. Então, primeiro eu vou decidir, eu vou analisar o evento, vou analisar a ação que foi tomada, a decisão que foi tomada. A partir desse, eu vou definir quais as contas que eu irei debitar, quais as contas que eu irei creditar, sabendo que a soma dos dois tem que ser igual. No método de partida dobrada, um lançamento a débito no ativo, ele aumenta o ativo. Então, o ativo tem, por natureza, devedora. Para eu diminuir o ativo, se eu tiver que tirar dinheiro do caixa, eu vou creditar esse caixa. Se eu tiver que aumentar o caixa, eu vou debitar esse caixa. No passivo é o contrário. Então, para que eu aumente o meu passivo, eu tenho que creditar. Então, quando o senhor José comprou a prazo, ele creditou um fornecedor, né? Então ele creditou o passivo, ele assumiu uma dívida ali e para que eu diminua o passivo, eu tenho que diminuir. O patrimônio líquido segue o mesmo padrão do passivo, porque são de naturezas credoras, né? Então, para eu diminuir um patrimônio líquido, eu tenho que debitá-lo. Para que eu aumente o patrimônio líquido, eu tenho que creditá-lo. A despesa. Para eu aumentar uma despesa, eu tenho que debitá-la. Para que eu possa diminuir essa despesa, eu tenho que creditá-las. Na receita, ao contrário, o débito na receita diminui a receita, o crédito na receita aumenta a receita. Então, esse padrão de débito e crédito é um padrão que foi adotado pela contabilidade e nada tem a ver com o que a gente tem aí de costume de ver, né, o débito e crédito em extrato bancário. Então, entenda o débito e o crédito simplesmente como um padrão que foi adotado. E não como algo positivo ou negativo. O crédito é negativo, o débito é positivo, isso não tem nada a ver. A essência do método é que o registro de qualquer operação implica que um débito numa conta, numa ou mais contas, deve ser correspondente a um crédito em uma ou mais contas. É o que eu falei, eu não tenho um débito sem um crédito
equivalente. Eu posso ter diversas contas sendo lançadas a débito e uma só a crédito, ou vice-versa, não importa. O que importa é que a soma de todos esses débitos seja igual à soma de todos esses créditos. De forma que a soma dos valores debitados sejam sempre igual à soma dos valores creditados, que foi o que eu disse há pouco. Eu não tenho débito sem crédito equivalente. Eu não tenho um lançamento ou vários lançamentos a débito sem que eu tenha o equivalente no crédito, no lançamento a crédito dessas contas. Tudo bem? Então, para cada operação há sempre um débito para um crédito, ou um débito para vários créditos, ou vários débitos para um crédito, ou vários débitos para vários créditos. Isso não importa. O que importa é que a soma desses débitos e créditos sejam iguais. Tá? Então, representando graficamente essa movimentação, vamos pensar que todo o lado esquerdo é chamado de débito. Isso é importante para que a gente possa explicar essa movimentação e na contabilidade, no ensino contábil, isso é o que nós chamamos de razonete. Então, do lado esquerdo são contas que nós chamamos a débito e do lado direito são todas as contas que é chamado a crédito. Tudo bem? Então, olhando essa conta T ou esse razonete, entendo que todo o lado esquerdo é uma conta, são devedoras, são lançamentos a débito, e todo o lado direito são lançamentos ou saldo credor. No método de partidas dobradas, quando eu trabalho ele com razonete, eu sempre coloco o título da conta, do lado direito o débito, do lado esquerdo o crédito. A diferença entre o total de débito e o total de crédito é o que nós denominamos de saldo. Se o débito for superior ao crédito, nós temos um saldo devedor. Saldo devedor é ruim? Para o ativo, não. Para o passivo, sim. Se o valor dos créditos for superior ao valor dos débitos, nós teremos um saldo credor. Isso é ruim? Para o passivo, não. Para o ativo, sim. Tudo bem? A natureza que irá determinar o saldo a ser utilizado para os aumentos e diminuições são do lado devedor, do lado ativo sempre devedor. Então, um débito no ativo não é ruim, um crédito sim. O lado do passivo sempre credora, então se eu tiver que aumentar o meu passivo, se eu comprei mais de fornecedores, se eu aumentei a questão do financiamento, do empréstimo bancário, eu tenho lá que creditar a conta. Se eu paguei, eu debito ela. As contas de PL também têm natureza credora, porque segue o mesmo lado direito do balanço patrimonial, né, daquela nossa conta T. Então, no ativo, para que eu aumente o débito, eu tenho que debitá-lo. Para que eu diminua o ativo, eu tenho que creditá-lo. No passivo e no PL, para que eu diminua o passivo, eu debito ele. Para que eu aumente o passivo e PL, eu tenho que creditá-lo. A variação do patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o resultado da diferença entre receitas, a entrada de elementos para o ativo sob a forma de dinheiro a receber, direitos a receber, e despesa, consumo de bens ou serviços que direta ou indiretamente ajuda a produzir uma receita. Exemplo aí das despesas com salário. Então o patrimônio varia através da diferença entre as minhas receitas e despesas que podem ser lucro ou prejuízos. O resultado, se as receitas forem superiores então que as despesas, eu tenho um lucro. Se as despesas forem superiores às receitas, eu tenho um prejuízo, né? A empresa apurará aí o prejuízo. Vamos para o exemplo. Vamos pegar lá a movimentação do senhor José e de que forma que eu cheguei naquele balancete de verificação. Então, a integralização de 3.000 no caixa. Então, o caixa eu debito, porque eu estou aumentando o caixa é um ativo meu. Em contrapartida, eu aumento o capital integralizado. Credito o capital integralizado porque ele é um aumento do meu patrimônio líquido. Tudo bem? Então, eu debito caixa porque ele é ativo e eu preciso aumentá-lo. Eu credito capital integralizado porque ele é um patrimônio líquido e eu preciso aumentá-lo. Compra de 30 pares de sapato por 2.100. Então, eu aumento o meu ativo mercadorias
para revenda, o meu estoque de mercadoria para revenda, então eu debito ele porque eu estou aumentando, eu não tinha nada, agora eu tenho 2.100, eu aumento esse meu estoque, em contrapartida eu diminuo o caixa, então eu credito o caixa porque para eu aumentar o meu estoque eu tive que baixar o meu caixa. Tudo bem? Então, debita mercadorias para revendas, porque eu estou aumentando o ativo, credita o caixa, porque eu estou tirando de lá o dinheiro para comprar a mercadoria para revenda. Posteriormente, ele comprou mais mercadorias, mas dessa vez a prazo. Então, o estoque de mercadorias eu debito ele, porque eu estou aumentando o estoque de mercadoria. Estoque para revenda, ele é um ativo meu, então eu aumento ele em 700, debitando R$700 na conta. E da onde veio esse dinheiro? Veio agora de fornecedores lá do passivo. E se é passivo e aumentou o passivo, credito o passivo. Tudo bem? E aí eu venho o balancete de verificação. Então até agora nós vimos que da técnica contábil até as demonstrações contábeis, eu tenho primeiro o estabelecimento do plano de contas, então é onde vai ordenar as contas contábeis, que vai direcionar os trabalhos contábeis de classificação. Depois de feito o plano de contas, nós temos então o procedimento de escrituração contábil, onde eu defino o débito e o crédito. Posterior a isso, nós temos então o balancete de verificação, que é a ferramenta útil para tomada de decisão, para verificação dos movimentos contábeis antes do encerramento do exercício. É muito útil para a tomada de decisão interna, então lá eu tenho todas as contas, diferente do balanço patrimonial e da demonstração de resultado, que nós vamos ver um pouco mais para frente, que ela é de uma forma reduzida. O balancete de verificação, ele é amplo, né? Então ele é analítico, então para tomada de decisão, para avaliação do meu desempenho, o balancete tem uma utilidade fantástica, seja para o usuário interno, seja para o usuário externo, e aí entra o fisco, né, que consegue ver através do balancete toda a movimentação da empresa de forma analítica. A importância do balancete e a utilidade do balancete de verificação é a importância de conciliação e composição dos saldos demonstrados no balancete, para uma maior segurança. Então, antes de qualquer decisão ser tomada, eu vou analisar o balancete, vou conciliar, então eu vou conciliar se o saldo de caixa bate com o saldo que eu tenho no meu controle, se o saldo de banco bate com o extrato bancário. Então é uma forma, antes de finalizar o processo, antes de chegar nas demonstrações contábeis, ele serve ali para que eu possa conciliar, para que eu possa avaliar antes de preparar e encerrar o exercício e preparar as demonstrações de resultado e do balanço patrimonial, que é a ferramenta. Então imagina que ele é o elo entre as decisões que foram tomadas e escrituradas e as demonstrações contábeis. Então o balancete de verificação tem essa importância, ele é o elo ele é o meio do caminho entre as demonstrações contábeis, o final das demonstrações contábeis e o processo de transformação entre a decisão que foi tomada na empresa de comprar, de integralizar e os números contábeis e a transformação dos números contábeis. É um poderoso instrumento para tomada de decisão, porque por meio deste, a administração da empresa tem um resumo de todas as operações, bem como de todos os saldos existentes ao final de cada período. Então, eu consigo, através do balancete de verificação, avaliar as demonstrações, avaliar toda a movimentação contábil de forma sintética, né? Então eu tenho todos os movimentos da conta caixa, todos os movimentos da conta banco, né? De forma resumida, eu consigo avaliar os saldos, consigo avaliar aonde, no caso de despesa, onde eu estou gastando mais, qual despesa que está variando ou qual despesa que poderia chamar a atenção. A mesma coisa na receita ou qualquer outra conta patrimonial. Um exemplo, voltamos sempre com o José da Silva para poder explicar que, apesar das 3 movimentações, a contabilidade ajuda muito mais, é muito mais ágil e muito mais concisa em relação aos números, né, muito mais objetiva em relação aos números do que a dona Ana Maria, apesar de toda a disposição dela em trabalhar, em anotar tudo o que acontecia no patrimônio do senhor José da Silva.
No balancete de verificação, então, eu consigo ver, né, esse é um padrão de apresentação do balancete de verificação, onde eu tenho o saldo anterior, o que aconteceu antes dessa operação, o que aconteceu nessa movimentação, nesse período, entre o período anterior e o saldo final. Então, eu tenho lá toda a movimentação. Eu sei, então, que lá no caixa da empresa, a princípio entrou os R$3.000, que foi a integralização de capital do senhor José. E aí depois teve a retirada de 2.100 para compra de estoque. Então, eu tenho um saldo de 900. Então, pelo balancete de verificação, eu vejo a movimentação de entrada de forma resumida e a movimentação de saída também de forma resumida e o saldo. A mesma coisa no estoque, então teve uma entrada de R$2.800, foi os 2.100 da primeira compra do senhor José e mais os R$700, que os R$700 está lá no passivo, lá em fornecedores, onde eu tenho os R$700 e tenho lá no patrimônio líquido os R$3.000. Então, eu consigo ver ali no balancete de verificação que eu tenho uma movimentação entre todas as operações, no caso só 3, mas todas as operações que tiveram movimentação a débito e a crédito em qualquer que seja a conta e tenho um saldo final. Então, se o saldo não bate com os meus arquivos, né, com os meus controles, se o saldo do banco não bate com o saldo de extrato bancário que eu tenho, já me chama a atenção do que está acontecendo. Da mesma forma que qualquer movimentação estranha dentro de cada conta, eu posso, através do balancete de verificação, identificar e buscar os movimentos que deram origem àquela movimentação. Então, o balancete é apresentado também de forma resumida, mas é apresentado dessa forma, onde eu tenho o saldo anterior a essa movimentação, tenho a movimentação e tenho o saldo final dela. E a partir dele que a gente começa a montar o balanço patrimonial. Se vocês perceberem, ele começa a tomar, o balancete de verificação, ele começa a apresentar uma estrutura já mais ou menos parecida com as demonstrações e principalmente com o balanço patrimonial, né? Então tem o ativo circulante, dentro do ativo circulante eu tenho disponível, tenho estoque, depois eu tenho passivo circulante, fornecedores, patrimônio líquido, capital social. Então a gente começa a perceber que o balanço patrimonial nada mais é do que o balancete de verificação de forma mais resumida. E o balancete de verificação é o fruto do meu plano de contas. Então, dessa forma que a contabilidade vai tomando forma, tudo bem? Então, mais uma vez, plano de contas define aí, sistematiza, né, os meus lançamentos contábeis, a minha forma de trabalhar. Eu tenho o processo de escrituração, que é o débito e o crédito, que é o que vai definir, o que vai transformar a decisão de comprar a prazo ou comprar à vista em números. Depois nós temos o balancete de verificação, que é um resumo disso, é um plano de contas, agora com reflexo de todas as decisões que foram tomadas, e posteriormente nós temos os demonstrativos contábeis.